Hoje nós teremos uma convidada especial para esta primeira parte do Jogo do Poder. Vamos pôr na tela aí quem é a nossa convidada e quem vai fazer a entrevista. Olha ela aí, a jornalista Vera Magalhães. Destaque. Olá, Calma, Vera. É destaque na mídia tradicional, não é? Na mídia eletrônica, no rádio, na televisão, nas redes sociais. A Vera é sucesso e, para alegria nossa, agora faz parte do time aqui do Grupo Meu Norte Comunicação, porque ela agora apresenta o programa Roda Viva na TV Cultura, que é o programa mais longevo e mais importante, programa de entrevistas da televisão brasileira. E a TV Cultura é parceira da TV Jornal 20.1, que é aqui co-irmã, né, da TV Meu Norte, do Grupo Meu Norte Comunicação. Então é com alegria que nós a recebemos e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, agora sim. Boa tarde a todos os seus telespectadores, aos colegas que estão aqui na entrevista conosco, o Efrem Ribeiro, ex-colega da Folha de São Paulo. Bom revê-lo e um prazer estar aqui com vocês na TV Meu Norte para a gente conversar um pouquinho sobre política. Isso aí. Olha, tá aí o Ari Carvalho, nosso farol de Alexandria. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ananias Ribeiro. Boa tarde, Efrem Ribeiro. Vera, eu estou aqui no canal 7, mas eu sou também lá do nosso, lá da cultura. Eu tenho um programa de 11 da manhã às 13 horas, que vai ao ar simultaneamente na rádio e na TV Cultura, aqui na TV Jornal, canal 20. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Poxa, muito obrigada, muito bom estar aí entre colegas, parceiros, né, da afiliada, da co-irmã, da afiliada. Isso. É isso aí, vamos juntos fazendo jornalismo no Brasil todo. TV Jornal afiliada da Cultura. Olha, e o Ari, não é à toa, né? É o farol de Alexandria, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ali está Ananias Lorde Ribeiro, boa tarde. Olá, Amadeu Campos, muito boa tarde a você, boa tarde, Ari, boa tarde, Efrem, e boa tarde muito especial à nossa convidada Vera Magalhães, de quem eu, como jornalista, me inspiro e sou fã. É uma alegria redobrada estar aqui nessa entrevista com você, Vera, e também uma boa tarde especial a você ligado no Jogo do Poder. Aí está o Efrem Ribeiro. Olá, doutorzinho, boa tarde. Boa tarde, também tenho a emoção em participar de um programa de entrevista da Dora Vera, um programa que ela conseguiu dar um up ao Roda Viva, que é uma tradicional, mas estava meio assim quietinho, e ela resolveu colocar ele em todas as mídias. Muito Ligar bem. na tomada. A tomada. Muito bem, vamos começar com esse momento aí, Vera, das nossas crises. A crise sanitária, a crise econômica que vem junto, não tem jeito. Só que a gente associou crise política, até crise institucional tivemos, parece que com recuo agora. E é sobre isso que eu queria saber a sua opinião. A partir do momento em que o presidente mudou o posicionamento com relação aos outros poderes e às instituições, a senhora acha que vai ajudar no processo de um enfrentamento correto ao coronavírus aqui no Brasil? Olha, eu não tenho muito essa expectativa não, Amadeu, porque as coisas continuam muito complicadas. A começar do fato de que nós não temos ministro da Saúde titular no cargo desde há 2 meses atrás, né? A gente tem um general, Eduardo Pazuello, que é uma estranha figura de ministro interino definitivo. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, confirmou que foi contaminado pelo novo coronavírus, contraiu a Covid-19 e imediatamente se pôs a quebrar uma série de recomendações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias, não fez o devido isolamento, também deu entrevista a repórteres com pouquíssima distância entre ele e os repórteres, usando uma máscara que não é a mais adequada para quem está com a doença.
Depois disso, passou a fazer propaganda de cloroquina, hidroxicloroquina, e dizendo que está usando, fazendo uso preventivo delas há muito tempo, sendo que isso também não é um consenso na comunidade científica. O Ministério da Saúde segue divulgando, aí, em tom mais ou menos triunfalista, que o Brasil é recordista em recuperados, como se isso apagasse o fato de que nós já temos 66 mil mortos, somos um dos países com mais casos confirmados da doença, mesmo testando tão pouco, a gente testa cerca de 10 vezes menos que os países mais desenvolvidos, então existe uma imensa subnotificação e ainda assim nós temos tantos casos, então eu continuo achando que a gente vai por um mau caminho, somos matéria recorrente aí de jornais científicos, de grandes veículos de imprensa no mundo todo, como um dos piores países no enfrentamento do novo coronavírus, e os estados e municípios que começaram bem nessa pandemia, fazendo ali as devidas regras de distanciamento social, se viram sem nenhuma orientação por parte do governo federal e começaram cada um a seu tempo a determinar a reabertura da economia, com diferentes resultados colhidos aí. Vários estados estão tendo de fazer o movimento inverso agora, de fechar de novo. Alguns até pensam em decretar lockdown. Mato Grosso está numa situação muito complicada, o Distrito Federal numa situação muito complicada, o Rio de Janeiro, que reabriu bares e a gente viu aquelas cenas lamentáveis de pessoas se aglomerando. Então, eu não consigo ser otimista em relação a isso. Eu acho que o Brasil precisava dar um grande freio de arrumação em todas as suas instâncias para melhorar aí a gestão dessa crise. Bem, o Efraim caiu? Não, caí não, estou Pois aqui, estava pergunte. esperando o senhor me dar a minha deixa. Foi o que eu disse, vamos lá, Efraim. Doutora, você tem experiência política, acompanha há muito tempo a política do Brasil, também a exterior. Doutor, onde você coloca o Bolsonaro? É só apenas uma pessoa de direita e também do movimento nacionalista mundial, ou ele tem alguma inovação? Porque ele é muito engraçado, na minha opinião. Tem um humor. Porque qual é a originalidade dele? Originalidade do Bolsonaro, ele tem alguma originalidade. Com base nela, ele se transformou antes num personagem televisivo do que num candidato viável, né? A primeira, Bolsonaro era um capitão reformado do Exército, reformado muito precocemente, justamente porque não se ambientou direito no Exército, teve uma carreira abortada nas Forças Armadas, saiu por agitação, depois de ter promovido praticamente um motim no Exército. A partir disso, lançou-se numa carreira política em que ele foi sempre um coadjuvante, um integrante do baixíssimo clero, conhecido mais pelas suas opiniões polêmicas do que por qualquer projeto que tenha apresentado. E nessa situação ele foi parar em programas de grande audiência, né, como o CQC, programa da Luciana Gimenez, e foi aí que ele começou a construir esse personagem, essa figura. Conseguiu construir um personagem que entrou no vácuo ali da crise do PT, corrupção generalizada que o PT promoveu no governo, e a falta de lideranças e o desgaste daquela polarização PT-PSDB permitiu a ascensão dessa figura, com base numa bem construída campanha em redes sociais, umas redes sociais muito bem montadas. Ele foi virando o tal do mito, o personagem do mito, sem nunca ter combatido a corrupção de verdade, porque, na verdade, ele pôs a família inteira na política, sem nunca ter sido um grande defensor da nova política. As práticas, todas as políticas do Bolsonaro são as mais velhas possíveis, rachadinha, funcionário fantasma, auxílio moradia, filhos na política, fisiologismo, ligação com milícias, e daí a gente pode fazer uma lista imensa. Mas ele conseguiu colar essa figura de que ele era o mais adequado para o antipetismo. Ele veio numa esteira, assim, da direita mundial, isso eu concordo com você, uma extrema-direita e midiática, que tem como exemplo Trump, Orbán e outros, mas não vejo grande originalidade política nele, não. O que ele fez foi saber surfar esse movimento das redes sociais, entender que havia espaço para um político de direita depois de muito tempo no Brasil. A direita ficou ali meio quieta depois da ditadura, a gente teve uma alternância de sociais-democratas
e socialistas no poder, né, PSDB, PT, e ele entendeu que havia aí um clamor por um candidato conservador de direita e veio com esse discurso. Eu acho que ele soube entender o tempo, ele tem uma boa leitura política. Bolsonaro não é burro, ele é inteligente, e aí conseguiu vencer as eleições. A facada ajudou, o desgaste do PT ajudou, acho que tem vários fatores que ajudaram. O fato de existir um Trump anterior a ele também impulsionou esse movimento aqui no Brasil. Acho que há várias explicações para isso. Não necessariamente originalidade, mas um personagem bem construído. Ari. Vera, eu queria falar de fake news. Você, inclusive, já foi alvo delas, porque você é atacada pelos bolsonaristas, tida como uma comunista, esquerdista, e é atacada pelos lulistas e apontada como uma jornalista que ajudou o Bolsonaro a chegar ao poder. Então, como você é atacada por todos os lados, e eu já vi também matérias inventadas sobre você, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Onde isso vai dar? É possível conter as fake news nas redes sociais? Ari, eu acho que sim, eu acho que a gente está dando alguns passos importantes nesse sentido. As plataformas de redes sociais decidiram que não podem só se omitir nesse debate, como elas vinham fazendo, dizendo que elas são só as plataformas, que não são veículos de imprensa, que então não cabia a elas controlar conteúdo e nem o que é postado. E diante de boicotes de empresas, de reclamações de entidades, de investigações como a da Cambridge Analytica e outras, elas tiveram de começar a pôr a mão na massa. Então, ontem, por exemplo, a gente teve uma ação muito forte do Facebook, que nunca seria previsível, se tratando do Facebook, que é a plataforma que é mais resistente em tomar providências para restringir o mau uso da sua rede. Eles retiraram do ar várias páginas, dezenas de páginas, dezenas de perfis, também no Instagram, que é uma rede do mesmo grupo, ligados ao presidente Jair Bolsonaro. E quando fizeram um anúncio, associaram esses perfis ao presidente, ao gabinete da presidência, porque tem um assessor lá que opera algumas dessas páginas, o Sérgio Arnaud, e também a gabinetes de parlamentares ligados ao presidente, entre eles o seu filho Eduardo Bolsonaro. Foi uma ação muito importante, elas têm aí também desdobramentos no resto do mundo e atinge pessoas ligadas ao Donald Trump nos Estados Unidos. Então, eu acho que as redes sociais estão dando alguns passos aí na contenção das fake news. Acho que também são notícias importantes o fato de haver uma CPMI na Câmara, que já investiga isso, e um inquérito no Supremo Tribunal Federal, sobre o qual eu tenho muitas dúvidas, já manifestei em textos e no rádio e em outras ocasiões. Eu acho que esse inquérito ele exorbita algumas das possibilidades do que o Supremo pode fazer, mas em todo caso ele foi validado por 10-1 pelo plenário do Supremo. Então é um outro instrumento bastante poderoso de contenção das fake news. Então eu acho que a gente está num momento melhor do que já esteve. Em 2018 a coisa estava muito descontrolada, 2019 também, e acho que hoje a gente caminha para alguma coisa próxima de tentar punir, por exemplo, quem usa a liberdade de expressão como um biombo para cometer crime. Eu tenho até um posicionamento rapidinho. Eu acho que essa questão da liberdade de expressão, a própria Constituição diz lá, vedado o anonimato. Você pode dizer o que você quiser, mas não pode ficar anônimo, que eu acho que esse é o grande problema aí, é o nó das fake news, anonimato. Sua pergunta, Ananias, vamos lá. Vera, eu queria aprofundar nesse tema, porque o Amadeu começou a falar de crises, e eu vejo também que nós temos uma crise nessa área da comunicação. E você citou muito bem essa questão do Facebook, que parece ter tomado uma atitude por conta financeira, quando mexeu de fato no bolso, quando as grandes marcas resolveram tirar o financiamento, aí a rede social resolveu tomar uma atitude. Mas para enfrentar este problema, o que o Brasil, o que o Estado brasileiro de fato precisa? É aplicar as leis que existem, é criar uma nova legislação, mobilizar a sociedade para, de alguma forma, boicotar e reagir a redes que aceitam esse tipo de conteúdo. Que dispositivo a gente precisa desenvolver, até porque para que a gente fique também na preservação dessa linha da liberdade de expressão de imprensa.
Pois é, Ananias, é uma linha muito tênue, né, entre a da liberdade de expressão e aquela que resvala para crimes, calúnia, difamação e outros crimes contra a honra, que são constantemente cometidos aí por robôs, né, portanto, essa questão do anonimato que o Amadeu bem colocou, mas também por pessoas, por supostos blogs, enfim, blogueiros e outros influenciadores que usam as redes, sim, para cometer crimes contra a honra das pessoas. Eu acho que a Constituição já cumpre uma parte desse papel de modular o que é crime e o que não é. Ela estabelece isso, o próprio Amadeu falou de uma maneira muito clara, ela estabelece a fronteira entre liberdade de expressão e crimes contra a honra, mas tem outras coisas que podem vir a ajudar. O Congresso está discutindo aí a criação de um projeto que disciplina fake news. Eu não acho que o projeto que saiu do Senado é o melhor. O projeto do senador Ângelo Coronel, da Bahia, é um projeto ruim, a meu ver, porque ele permite que se tira a privacidade dos usuários da rede, ele também faz uma distinção muito tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é crime. Eu acho que ele, portanto, pode permitir censura no futuro, e ele não ataca uma das coisas que são mais importantes nesse debate, que é você ter modalidades e ter mecanismos para encontrar quem financia as fake news e a desinformação. Porque eu acho que esse é um braço importante. A investigação de ontem do Facebook mostra que $1,5 milhão foram gastos em impulsionamentos por perfis que eles chamam de inautênticos. $1,5 milhão são 8 milhões de reais no câmbio de hoje, é muito dinheiro. Portanto, fake news não é uma coisa que surge por geração espontânea ou por amor ao Bolsonaro. Tem gente sendo paga para acabar com a reputação de outras pessoas. E isso é crime e os financiadores têm de ser achados. O inquérito das fake news também está avançando nisso, o das fake news e dos atos ilegais. E quem são os financiadores desses atos antidemocráticos? Isso é fundamental, porque isso, inclusive, resvala para a questão do abuso de poder financeiro em eleições. Pode haver crime eleitoral aí tendo sido cometido. A gente viu a matéria da Folha de São Paulo sobre os disparos em massa no WhatsApp. Então, esse elo financeiro é fundamental para se combater essa questão da desinformação e das fake news. A gente está na reta final, queria, Vera, só que você atendesse a nossa audiência, muita gente está ligando, aliás, espetacular a participação aí das pessoas. Coloca, Juliana, por favor, aí na tela, 2 questionamentos. Vamos lá, esse é o primeiro, Celso. A oposição da grande imprensa ao Bolsonaro é por causa do fim das verbas públicas, fim da mamata dos jornalistas. Isso é uma falácia, é uma narrativa que o presidente vendeu, Celso, pelo seguinte: a maioria dos veículos de jornalismo profissional não vive de dinheiro público, vive de anúncios e de assinaturas. O percentual de dinheiro público nos grandes jornais, nas grandes emissoras de TV é muito baixo. Isso é uma falácia mal conduzida. E você que acha que, então, não deveria ter essa mamata, devia brigar pelo fim da EBC, por exemplo, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro disse que ia acabar com a TV e não acabou. Portanto, ele não acabou com mamata nenhuma. Ele está financiando alguns blogs para defendê-lo, como o Lula fazia, igualzinho, e está usando a TV pública como propaganda, arma de propaganda do governo, como o Lula fazia também, idêntico. Ele só está querendo estrangular os veículos que são independentes e contra ele, mas não vai conseguir, porque a Folha de São Paulo, a Rede Globo, tem receitas muito além das verbas públicas, então eu acho que não tem esse risco. Vamos mais uma pergunta, quem é agora? Lorena Salles. Lula deu liberdade ao Ministério Público, à Justiça e à Polícia Federal. Bolsonaro quer garrotear tudo. Por que a senhora diz que eles são iguais? Eu não digo que eles são iguais, nunca disse que eles são iguais. Eles têm características que são semelhantes, de alguma medida. Quais são elas? Ambos são políticos que lideram os partidos de modo personalista. O PT hoje gira em torno do Lula. O PSL, a aliança, o bolsonarismo, onde quer que ele esteja abrigado, gira em torno da figura mítica do Bolsonaro. Os dois projetos fazem aí a defesa de um grande líder que esteja acima da política. Eu acho isso nefasto. Eu acho que o populismo já cumpriu a sua
fase no Brasil já tem que ser esquecido, a gente tem de evoluir politicamente. E eles têm problemas de naturezas distintas, portanto eu não os igualo. O PT cometeu crimes de corrupção que estão documentados, há pessoas condenadas, há pessoas que devolveram dinheiro, eu não acredito que pessoas devolveriam milhões de dólares de livre e espontânea vontade se eles não fossem fruto de crimes, de pesados crimes, como aliás admitiu o próprio Fernando Haddad em entrevista ao Roda Viva nesta semana. Então as minhas críticas ao PT são dessa natureza, um partido que chegou ao poder e ficou 13 anos no poder, portanto não se pode falar que foi perseguido nem nada, a população reconheceu os avanços sociais do PT, reelegeu o Lula, elegeu a Dilma 2 vezes, mas cometeu escândalos no Mensalão, no Petrolão e depois, graças ao mecanismo da alternância de poder, foi suplantado. O que não justifica a gente achar que tem de partido PT para Bolsonaro. E, aliás, eu sempre disse isso, que o caminho ao PT, a alternativa ao PT não podia ser Bolsonaro, porque Bolsonaro sempre foi antidemocrático, sempre teve viés golpista, autoritário, e eu sempre disse isso, nunca passei nenhum pano para o Bolsonaro, basta ver a entrevista que eu fiz com ele em 2018 na Jovem Pan, da qual saiu bastante faísca. Isso foi bem antes da facada, lá para maio, junho de 2018. Então, o fato de fazer críticas a um e outro não significa eu achar que eles são iguais, não acho que seja. No aspecto democrático, eu acho que o PT também está muito à frente do Bolsonaro, concordo com a nossa telespectadora, mas não é que porque eu faço críticas a um que eu tenho de elogiar o outro. O mundo não é só branco e preto. Obrigado, Vera Magalhães, a gentileza de ter nos atendido hoje com essa entrevista espetacular. Obrigado, Vera. Muito obrigada, Amadeu. Obrigada a todos os entrevistadores e a todo mundo que assistiu. Um abraço. Um abraço. Em julho, a Hiperfarma preparou a maior redução de preços da cidade. Tudo em medicamentos, dermos, perfumaria, higiene pessoal, suplementos, fraldas descartáveis, brinquedos